O nosso mundo está prestes a mudar e tem tudo a ver com essa coisa amarela brilhante. Estou falando de ouro. Enquanto estávamos distraídos com a inflação e a guerra na Ucrânia, a China e a Rússia estocaram o ouro a taxas sem precedentes. The Council's November report states that central banks bought over 399 tons of gold. Por quê? Porque eles estão se preparando para algo gigantesco e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de revelar seu plano para o mundo. Well, analysts continue to speculate on the implications of an international reserve currency planned by Russia and China amid fears that the US might be facing a recession. Now, the announcement of a reserve currency was made by Russian President Vladimir Putin. Há relatório da Universidade de Cambridge intitulado "O BRICS pode desdolarizar o sistema financeiro global?". Ele detalha com precisão os caminhos para a destruição do dólar que o BRICS planifica para dominar o sistema financeiro global. Acontece que a China e a Rússia estão criando uma moeda lastreada em ouro, que vai ser a nova moeda da reserva do mundo, substituindo o dólar. O ouro tem sido usado como meio de troca por mais tempo do que qualquer outra coisa, usado pelos humanos como dinheiro por milhares de anos. Mas agora pode haver um esforço para usar o ouro como arma econômica, uma arma usada pela Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Um projeto para destruir o dólar dos Estados Unidos e enfraquecer o Ocidente como um todo. Se eles conseguirem, isso mudará tudo. Além de ser um pesadelo para a economia dos Estados Unidos, a América não será mais uma superpotência global. Isso criaria uma nova era, uma nova ordem mundial onde o BRICS estará no comando. E tudo está acontecendo agora mesmo debaixo de nossos narizes. Este plano não é estranho. Depois da Segunda Guerra Mundial, a América fez quase exatamente a mesma coisa, onde eles, sozinhos, armaram o mundo para setar o dólar como a nova reserva de ouro. Mas isso foi cerca de 80 anos atrás. Hoje, a América não está em uma posição tão forte para armar o mundo. E assim como qualquer outra moeda na história, não é uma questão de se o dólar vai a zero, mas quando. O dólar estadunidense está no último 1% do seu poder de compra. Está em seu último suspiro. Este último suspiro pode durar alguns anos ou algumas décadas. Ninguém sabe ao certo. Mas todos os sinais apontam para algo grande acontecendo nos próximos poucos anos. Para mim, esta é uma das histórias mais importantes do nosso tempo. Em nosso mundo moderno, pode parecer que o ouro está desatualizado. Como esse pequeno pedaço brilhante de metal pode ser tão poderoso, especialmente quando podemos enviar tanto dinheiro ao redor do mundo de imediato? Deixe-me explicar. O ouro tem sido o esteio das finanças e a pedra angular do dinheiro nos últimos 5.000 anos. Ele sobreviveu à ascensão e à queda do maior e do menor de todos os impérios da história e ainda está em uso hoje, formando a base para mecanismos monetários na economia global. Hoje, mais de 92% de todo o dinheiro é digital, assim como mais de 97% das transações financeiras, o que significa que quase todo o dinheiro do mundo está em números em servidores, em vez de ser dinheiro físico. Mas tudo isso é muito novo. Foi apenas em 1990 que as transferências entre os bancos centrais e comerciais mudaram para o digital, e o cartão ATM só existe há cerca de 50 anos, o que significa que, embora estejamos acostumados com dinheiro digital, isso não tem sido o padrão na maior parte da história da humanidade. Basicamente, o dinheiro digital é tudo muito novo, e antes mesmo de tudo isso acontecer, o papel moeda era cozido a ouro. Para que o dinheiro seja considerado valioso, ele deve ser cozido por algo genuíno. Em 775 DC, cada libra britânica era garantida por uma libra de prata genuína. Em 1873, cada marco alemão podia ser trocado por ouro genuíno. Isso já foi o caso até mesmo com o dólar, com cada nota emitida pelo governo dos Estados Unidos sendo lastreada por uma quantidade igual de ouro armazenado em cofres federais. No entanto, tudo isso mudou em 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, tirou o dólar do padrão ouro, e desde então, nenhuma moeda da terra tem sido escorada por qualquer coisa genuína. Por 50 anos, é assim que o dinheiro funciona. Os números digitais é uma conta. E até mesmo o papel moeda não foi respaldado por nada genuíno. E é aqui onde isso começou a ser um problema, especialmente para os Estados Unidos. Este gráfico mostra o poder de compra do dólar americano. Basicamente, o valor dos bens e serviços que cada dólar pode comprar. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o poder de compra do dólar americano diminuiu, caindo de forma especialmente acentuada desde que deixou o padrão ouro em 1971. Em pouco mais de um século, o
o dólar americano perdeu 99% do seu poder de compra. Em suma, está em estado crítico ou, como alguns sugeriram, em suporte de vida. Aqui é onde a Rússia e a China entram e parece que estão prontos para acabar com o dólar americano. Nos últimos meses, foi relatado que a China tem acumulado uma quantidade incrível de ouro. Em novembro, a China aumentou suas compras de ouro em mais de 50 vezes em comparação com o ano anterior e continua a aumentar seu estoque novamente em janeiro deste ano. Acredita-se que tudo isso está acontecendo porque a China quer reduzir sua dependência do dólar americano, mas também para poder apoiar a Rússia, que é um grande parceiro estratégico da China, e está fazendo isso comprando muito ouro da Rússia. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a América impôs sérias sanções à Rússia, impedindo-a de negociar como normalmente faria com o mundo exterior. Em outras palavras, prejudicando a Rússia ao visar sua economia. Desde que as sanções começaram, você provavelmente já ouviu falar bastante sobre a Rússia ser incapaz de vender seu petróleo e gás para o mundo exterior, blá 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 blá. Mas provavelmente não ouviu muito sobre a situação do ouro e falarei porque isso é importante em um momento. Mas em primeiro lugar, por que nos importamos tanto com o ouro? O ouro é muito mais do que uma ferramenta econômica usada por nações poderosas. Historicamente, tem sido uma das formas mais antigas de indivíduos preservarem e aumentarem a riqueza. Até mesmo as principais instituições financeiras, os maiores jogadores do mercado global, estão se voltando para o ouro com a inflação que atinge quase todo mundo. De acordo com um estudo recente, investidores institucionais como BlackRock e Goldman Sachs estão colocando até 50% de seus ativos em alternativas, o que realmente inclui muito ouro, mas também inclui outro ativo real inesperado: as belas artes. As belas artes valorizaram em média 20% ao ano. Claramente, alternativas ao dólar americano são muito importantes e isso nos traz de volta ao ouro da Rússia. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de minerais e isso, claro, inclui muito ouro. A Rússia é o segundo maior produtor de ouro do planeta, mas desde que as sanções chegaram, ele não pode realmente vender esse ouro para o mundo exterior como ele costumava. No entanto, para fugir das sanções, a Rússia vendeu muito ouro por debaixo da mesa para a China. De acordo com os dados alfandegários da China, o comércio total entre a China e a Rússia saltou 35,9% em 2021 para um recorde de 147,9 bilhões. Esses números são impressionantes e todos eles são pré-guerra da Ucrânia, o que significa que eles foram tramando e planejando essa aliança por anos. Então, esse aumento no comércio aconteceu antes da guerra. Em 2022, a compra do ouro da China da Rússia aumentou em mais de 67%, mas muitos acreditam que isso é apenas uma fração da verdade e muitas das compras de ouro da China no final do ano passado não foram relatadas, fazendo com que muitos acreditassem que a maior parte do aumento das aquisições da China vinha da Rússia. Em suma, a China é capaz de adicionar muito ouro novo ao seu portfólio, enquanto que a Rússia está usando essas vendas para fugir das sanções e manter o dinheiro fluindo na economia. Então, o que toda essa compra de ouro tem a ver com o dólar americano? Bem, tudo tem a ver com a nova moeda. Acho que você já ouviu falar do BRICS, uma aliança de 5 economias líderes emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo do BRICS é aumentar a parceria para rivalizar com as maiores economias do mundo, principalmente os países do G7, que inclui Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha. A grande maneira que eles querem conseguir isso é através da criação de uma nova moeda do BRICS. A moeda do BRICS seria destinada a rivalizar com o euro, a libra, especialmente o dólar americano, e seria adaptada coletivamente por todas as nações do BRICS, que representam coletivamente 40% da população mundial. Isso tornaria quase imediatamente a moeda do BRICS a mais usada do planeta, o que significa que o dólar americano seria menos usado e se tornaria ainda mais fraco do que já era. E é exatamente aqui onde o prego final do caixão do dólar americano é martelado. Como isso aconteceria? Porque o BRICS planeja usar o ouro para fazer essa moeda, o que tornaria essa moeda ainda mais poderosa. Nos últimos 2 anos, quase todas as nações do BRICS estocaram ouro, não apenas a China, mas também a Rússia, Índia e Brasil. E é uma boa evidência de que, depois de criar a moeda do BRICS, essas nações irão vincular seu valor ao ouro. A primeira vez que isso foi feito em meio século. Se isso acontecer, a moeda do BRICS será o único dinheiro na Terra apoiado por algo genuíno, que lhe daria uma incrível camada de poder, tornando as moedas ocidentais ainda menos valiosas e dando ao resto do mundo uma razão para usar a moeda do BRICS em vez do dólar americano. Provavelmente tornando o dinheiro do BRICS a nova moeda da reserva do mundo, derrubando o dólar americano do primeiro lugar. Para encurtar a história, uma moeda do BRICS por si provavelmente já se tornaria a moeda mais poderosa e se for lastreada em ouro, bem, é aí que se torna intocável.
e a América, todo esse poder e domínio econômico que vem desfrutando há décadas, será despojado para sempre. O que você acha da ideia? Se você teve algum conhecimento ou valor nesse vídeo, dê um like e não esqueça de compartilhar com outras pessoas para que também possam se beneficiar.